Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ninguém entendeu o Chrono Trigger do Gnose Games. Eu sempre quis assistir um vídeo do Gnose Games, porque eu acho o nome desse canal muito engraçado. Quem diabos vai fazer um canal chamado Gnose Games? E agora eu espero que esse vídeo vai ter muita gnose. Eu quero muito conhecimento, eu quero ocultismo, eu quero hermetismo, eu quero gnosticismo. Agora tu vai ter que me falar sobre Arconte, sobre Hermes Trismegistus. Você tem que me falar sobre o Isaac Luria. Você tem que me falar de tudo agora, cara. É o que eu espero de um vídeo falando de ninguém entendeu o Chrono Trigger. Bora lá, Gnose Games. Um dos maiores mistérios de Chrono Trigger é a Eu entidade já vi esse vídeo? Não sei, eu já vi esse vídeo? oculta mencionada escassamente ao longo do jogo, embora seja o elemento central da trama, controlando toda a narrativa. Quem é esse ser? Será que é o planeta? É a Princesa Shala? São os Nu? Tudo errado! A maioria das teorias de fãs falham em dar uma explicação suficiente para esse mistério, pois ignoram as claras inspirações espirituais, filosóficas e tradicionais que estão por detrás desse misterioso Isso é bem comum, tá? Inclusive a Monolith Software é... O próprio monolito da Monolith Software é ocultismo puro. personagem. E é sobre essa luz The Black Rock, pam pam pam. Cara, tem uma teoria com a Black Rock muito foda. que iremos analisá-lo nesse vídeo, conduzindo nossa investigação a partir das pistas que o jogo nos dá. Será um vídeo bem profundo. Então, se preparem, pois aqueles que adentram nestas águas já não saem como eram. Eu sou o Satoru-san e serei o seu barqueiro nesse Deu medo dele falar que eu sou o Satoru Gojo. mar de mistérios. Todo o problema começa numa sidequest que desbloqueamos bem mais tarde no game, onde precisamos reflorestar uma área. Após concluir o trabalho, nossos personagens se reúnem para acampar e começam a refletir sobre a sua jornada. Os heróis percebem uma coisa curiosa: todos os Eu só vou ter que deitar, tá no momento da live que eu preciso deitar porque minhas costas começam a doer, tá? portais do tempo que se abrem no jogo aparecem em locais específicos, no momento certo e na hora certa, para alguma coisa importante acontecer. Quase como se alguma coisa estivesse guiando eles e quisesse lhes mostrar algo, como é o caso em uma certa parte, em que o portal se abre justo quando os personagens estavam sendo perseguidos pelos inimigos, no momento certo e na hora certa para salvá-los. Eles chamam esse ser de a entidade, e os portais do tempo seriam as memórias dessa entidade. Essa relação das memórias é muito importante, pois significa que a história daquele mundo é parte da vida de algum ser, e que esse ser existe desde... É verdade. Será que vai ser a teoria do Milton Cabeça de Ferro? Que nós estamos dentro das células de outra pessoa? É que se você for brincar ali, né? Apesar de ser uma execução meme, o que ficou famoso, se você pegasse que o macrocosmo está no microcosmo, e que o corpo humano é um... O corpo humano, as moléculas, os átomos são, na verdade, né, uma projeção do que existe no cosmos em outra escala. Tem um vídeo muito interessante disso. Cadê? Micro to macro. Tem um vídeo bem interessante. Eu acho que é esse aqui. E vai, né, se afastando. Aí pá, né, a Terra ali. Sol. Via Láctea, galáxia. Aí a gente volta, né? Já voltando dentro da folha, dentro das membranas, dentro das células. Cromossomo. Aí caralho, mano, voltou o universo, porra! Vai ver o átomo, aí dentro do átomo. É tipo, aí tem um que o Quark continua. Aí você fica, mano. Mano, estamos dentro de um ser vivo. Enfim, isso é uma conversa para outro dia. Desde o princípio dos tempos. Ao terminarmos o jogo no final padrão, caso tenhamos feito a missão da floresta, os personagens lembram mais uma vez daquela entidade e dizem esperar que agora ela possa descansar em paz. Essa menção
é curta, mas nos mostra um fato importante. Existe uma ligação entre a entidade e a derrota de Lavos. De fato, cada um dos momentos aos quais viajamos, que são ditos serem memórias da entidade, são pontos-chave na história onde o... É o Eren. Acabou. Descobri a verdade. É o Eren. Ou os alienígenas de A Chegada. Porque se a entidade consegue lidar com o tempo como se fosse uma dimensão pra gente, é porque é uma entidade que está acima da quarta dimensão. Uma entidade que está acima da quarta dimensão vê a história como se fosse um filme ou como se fosse um quadrinho, onde você pode ir e voltar. Então, a entidade que está aqui, essencialmente, tem que ser um ser que a gente não consegue interagir com ele na nossa dimensão, mas a gente só vê parte dele. Né? Porque, por exemplo, tem aquela história das dimensões, né? Que fala que para um ser que vive em duas dimensões, uma bola, você não vê uma bola, né? Você vê tipo a circunferência dela, né? Então tem um vídeo bem interessante que vai explicando sobre isso. Não vou entrar aqui não, senão vai ficar muito confusa a live, vai virar metafísica, o caralho, teoria das formas. Mas a mesma coisa seria o tempo. A gente não consegue interagir com seres de níveis dimensionais maiores porque a gente não consegue interpretar eles nessa dimensão. Porque nós somos limitados à interpretação de 3 dimensões. E a gente vai ver um filme bem interessante. Não, a gente vai ver não. Tem um filme bem interessante que conta sobre isso, que é o filme lá do Christopher Nolan, do Espaço Sideral, que eu esqueci o nome, que tem o meme do cara chorando. Qual que é o nome do filme? Eu esqueci. Que tem o cara chorando, que ele tenta encontrar outras pessoas. Interestelar, isso. No Interestelar, a gente tem mais ou menos a mesma coisa, né? Seres de uma dimensão maior, que a gente não consegue interagir direito, mas eles conseguem interagir na nossa dimensão de formas que a gente não entende. Né? Que aí, no caso, seria o tempo, que ele mexe no tempo do passado com a ajuda desses seres. Então, aqui em Chrono Trigger teoricamente, pode ser a mesma coisa. Um ser que está acima da dimensão tridimensional. Logo, o tempo é algo que ele pode interferir, porque ele está além do tempo, né? Houve envolvimento direto ou indireto de Lavos. Em todas as eras, vemos uma batalha entre os história onde houve envolvimento direto ou indireto de Lavos. Em todas as eras, vemos uma batalha entre os humanos e uma força hostil. Na pré-história, a batalha entre os humanos e os Reptites, que vamos mencionar de novo mais à frente. Na antiguidade, entre os iluminados e o povo abaixo do céu. Na Idade Média, entre os humanos e os monstros. E no futuro, entre os humanos e as máquinas. Apenas o ano 1000 não relata nenhuma batalha, pois representa o meio, o tempo neutro de onde veio os nossos heróis. Essa força adversária, e sempre os humanos, né? vez ou outra se encontra sob influência de Lavos. É da escama de Lavos que vem a magia que dá poder aos iluminados. E foram eles que invocaram os Field, os monstros que enfrentam os homens na Idade Média. Essas forças são sempre superiores ao homem e estão a ponto de vencê-lo. No entanto, acabam por sucumbir. Não pela força dos homens, mas pela ajuda do acaso. Como é no caso da pré-história, de onde virá a terceira evidência. Os Reptites são claramente uma civilização muito mais poderosa do que os homens. Tem tecnologia superior, uma civilização muito mais avançada, construindo castelos e já observando os astros, enquanto os humanos ainda vivem em estágio tribal. No entanto, são os humanos quem se tornam a espécie dominante do planeta. Eles quem estão destinados a dominar a Terra. E isso se dá não por sua força, mas por uma ajuda que vem de cima. Um meteoro, o próprio Lavos, cai sobre os dinossauros, eliminando-os da face da Terra. Há 2 detalhes aos quais devemos prestar atenção. O primeiro é que Lavos é visto no céu como uma grande estrela vermelha, e na versão do PlayStation 1, na cutscene, vemos que essa estrela tem 6 pontas. É a estrela da manhã, Lucifer, da qual é dita: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Lavos veio do céu, mas se enterrou no interior da terra, se tornando É Vênus, né? Lúcifer é uma tradução errada da Bíblia, porque ele não existe a palavra em grego não está condizente, em latim não está condizente, grego e latim, né? Não está condizente com o que estava falando em hebraico.
Então acabaram que foi uma interpretação lá de mil e sei lá o quê, que os caras interpretaram que era Lúcifer como uma entidade de um anjo que caiu, muito influenciados pelos textos não canônicos da Bíblia, que eram muito famosos na época, sobre os Nefelim e tal, sei que, mas era todas as menções de Lúcifer que a gente tem, no final são sobre Vênus, a estrela da manhã, que fala, acho que é para Nabucodonosor, não lembro, né, que acaba morrendo, e aí tem um poema que vai falando sobre, tipo, a estrela da manhã que caiu, sei que e tal, sobre o rei que se achava muito e que acabou morrendo, e se fudeu, fazendo merda. E aí tá lá no submundo com os outros reis que também se ferraram, pecadores, coisas do tipo. E aí, enfim, tem vídeos bem interessantes em português sobre isso também, tem um canal chamado Estranha História, que é bem legal sobre o tema. Acho que aqui no Brasil deve ser um dos canais mais legais de assistir sobre isso. A força quitônica que manipula a história. A fanfic afetou o cânone da obra, sim. Inclusive, existem passagens da Bíblia canônica que citam esse livro, que é o livro de quê? Eu esqueci, é o que tem o Metatron, que foi encontrado lá nos pergaminhos do Mar Morto. Tem passagem direta, tipo, o cara cita a passagem do livro não canônico, o Enoque, isso, o livro de Enoque. Tem passagem na Bíblia que cita passagens do livro de Enoque, e você não entende porra nenhuma se você não tiver lido o livro de Enoque. O livro de Enoque, inclusive, era muito influente, né? Durante muitos anos, séculos e séculos e séculos. Tem vários vídeos interessantes no YouTube sobre isso, mas o Estranha História é uma ótima fonte de conhecimento para esse assunto em português. Por debaixo dos panos. O segundo é que Asala, líder dos Reptites, quando vê Lavos caindo no céu, se pergunta por que os céus escolheram os humanos. Essa frase é curiosa. Asala não atribui a ruína de sua raça à sorte ou ao acaso cósmico cego, mas a uma deliberação do céu. A ideia do céu como governante da Terra é tão antiga no Oriente quanto é no Ocidente. Urano é o pai céu que fertiliza a Gaia, afinal é do céu que vem as chuvas. No Oriente é o Tian ou Ten em japonês, a força superior que governa o destino dos homens. É no céu que está localizado o paraíso, e assim por diante. É o movimento dos astros no céu que governa as estações no ano, o templo de Pantar, o dia e a noite, o tempo de plantar e de colher, e por consequência, toda a vida do homem antigo. Afinal, como todos tinham uma vida agrária, a observação dos astros era vital para a colheita, e o ciclo da colheita governava a vida de todos. Todos os festivais se relacionavam com ela. Assim, os astros governavam os homens, e por extensão, todo o céu. Esse governo dos astros sobre os homens se mostra ainda mais aparente na astrologia. O movimento do céu governa o destino dos homens, e é exatamente esse comando do céu sobre o destino que é mencionado por Asala. A última pista para desatarmos esse mistério está numa recente entrevista, por recente eu quero dizer de 3 anos atrás, dada por... Não tô falando dessa citação não, Fedora, tô falando de outra citação não zombeteira. Kato Masato, que trabalhou no roteiro do primeiro jogo, dada ao canal MinMax. Ao ser perguntado sobre a entidade, ele responde dizendo que tomou inspiração da Terra, como algo que simboliza o coletivo da vida no planeta, ou seja, a natureza, ou o tudo. Diz ele que há momentos em nossa vida em que nos damos conta de que somos governados por forças superiores que não podemos compreender, sejam estas a natureza ou o tempo, enfim, algo que é imutável, que todos somos parte de uma natureza maior, considerando todas as coisas que existem, existiram e existirão. Por fim, ele termina dizendo que é a esperança dele que possamos de alguma forma nos conectar com o planeta, com as gerações do passado que uma vez existiram e as do futuro que um dia... Ei, amor, tudo certo aí? Você mandou tu. Você tá fazendo como se fosse o tu da musiquinha? Existirão. Essa curta fala desvenda tudo o que precisamos saber. E é assustador o... Lore de Genshin se baseia em tudo isso? Porra, quando eles vão começar a contar uma boa história. O Runto, o Lore de Genshin se baseia em gnosticismo e arcontes da mesma forma que você pega uma pepita, junta uma gota d'água e joga. É essa o nível de profundidade de Genshin Impact em relação a esses temas. Nível de confusão nos comentários desse... É só nome estético, acabou.
Ah, mas narradores... Não é. Eu não vou me levantar pra pegar 1 trilhão de livros sobre o assunto, porque já cansei de dar carteirada hoje. Hoje eu fui o carteirando. Corte dessa entrevista. Mesmo com o roteirista explicando na cara dura, em palavras muito claras, qual é o sentido do jogo, ainda assim não teve uma alma viva pra entender aquilo ali. Façamos então o favor de desenrolar essa curta resposta, para fazer luzir ainda mais o que já brilha como ouro. O mundo em que vivemos presentemente é o das passagens. O tempo... E eu não tô falando que a história de Genshin Impact é necessariamente ruim, até porque eu não conheço, só da primeira parte que eu achei ruim. Mas o resto eu não sei, pode melhorar. Mas, pelo que eu pesquisei, de vídeos que me mandaram, do tema que eu pesquiso, de referências que eu vejo em jogos, de Genshin Impact é muito mais, tipo, nomes legais e um conceito geral, mais ou menos, que influenciou uma coisinha. O tempo devora a cada segundo. Nossa existência é apenas uma fração de milésimo. O passado já acabou e o futuro ainda não existe. O presente é tão insignificante que mal... O livro de Enoch não é citado. O que é citado é uma passagem que só faz sentido se você... É uma passagem do livro de Enoch, de uma parte lá, e você só compreende que é uma passagem do livro de Enoch se você lê o livro de Enoch. O próprio canal Estranha História já fez um vídeo sobre isso, ele comenta qual que é, ele cita e tal... Depois, quem quiser procurar, procurei. A cada segundo, nossa existência é apenas uma fração de milésimo. O passado já acabou e o futuro ainda não existe. O presente é tão insignificante que mal podemos senti-lo. Desligado assim, o homem não pode viver. Sua busca pelo todo é por fazer parte de algo maior. Essa jornada se resolve espiritualmente pelo retorno ao uno, à unidade, que é o que se opõe à multiplicidade do mundo atual. E esse processo de retorno se inicia ao percebermos que todas as coisas, por mais diferentes que sejam umas das outras, têm um fundo comum. Todas as coisas estão interligadas. Nada existe isolado. Afinal, tudo é limitado. Limitado no tempo, limitado no espaço, limitado nas capacidades. E assim por diante. Pensemos numa floresta, como cada animal depende do outro. Como a flor precisa da abelha, a árvore abriga os vermes que alimentam o pássaro serve de alimento a outros animais, e assim por diante. No que tange ao tempo, todas as coisas estão interligadas na cadeia causal. Você não existiria se seu pai não tivesse tido filhos, nem ambos existiriam caso seu avô não tivesse tido filhos. Vocês querem que eu decidi da carteirada? Decidi. Cadê? Quem quiser uma introdução básica e rápida sobre o assunto de ocultismo, de como foi a evolução do ocultismo no Ocidente, esse livro aqui é bem legal. É uma página para cada assunto. É uma página para cada... Deixa eu botar a câmera grande. É uma página para cada assunto e resume bem e é bem bacana, tá bom? Bem bacana. Tipo, é bem introdutório e não é nível curiosidades, é acima de curiosidades, mas é introdutório. Aí, se você quiser realmente estudar o tema da história, tem esse aqui. Esse aqui, ele vai falando em detalhes como é que foi a evolução do ocultismo no Ocidente. As pessoas, eles não falam sobre os sistemas, tá? Eles não falam sobre sistemas de magia e ocultismo. Eles falam sobre a história, né? Tipo, ano tal aconteceu tal coisa com tal pessoa, ela era de tal ordem, essa ordem fazia tal coisa, entendeu? Aí tem outros, né? Se você quiser uma visão geral sobre vários temas diferentes, isso aqui é meio Harry Potter. A apresentação desse livro é meio Harry Potter, mas é interessante, tem coisas legais nele. Ah, narrador, por que você está lendo tudo isso? Para fazer história de jogo, RPG, inspiração e coisas do tipo. Aí, se você curtir mais a parte filosófica, também pode pegar isso aqui. É bem legal. Vai ter muito disso aqui no vídeo de Black Clover, tá? Que eu vou fazer. É um livrão bem bacana. Vai muito a fundo em vários temas. É bem interessante. Ah, caiu. É bem interessante. Ah, eu não terminei de ler eles, tá? O único que eu terminei de ler foi o primeiro que eu mostrei. E eu tô relendo para fazer anotações. Deixa eu guardar aqui, esse aqui grandão.
Aí tem Sistema de Magia Moderno, do Aleister Crowley, que é muito famoso, aparece em várias mídias como personagem, né? Então eu achei interessante pegar o dele. Ou baseado nele, né? A John Fortune, que foi uma ocultista famosa. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra usou táticas da John Fortune para lutar contra os nazistas. Então, achei isso muito interessante. Então, eu peguei o livro dela. Aí, se você quiser aprender a fazer a magia, tem aqui, ó. Os rituais que você pode fazer. Aí, por que eu peguei isso? Porque, olha que foda. Ele pega cada caminho e cada sefirote e fala os arcanos do tarô, as letras correspondentes em hebraico, os planetas, os incensos, os anjos, a descrição do anjo, o salmo e um monte de outra coisa. E um monte os símbolos, os sigilos. Cara, isso aqui pra quem faz RPG é uma fonte inesgotável de criatividade. Aí você descobre que a bola de fogo do RPG que você joga veio disso aqui. E é muito doido. O que mais? Tem outro livro aqui que tá difícil de pegar. Mas enfim. Vou voltar. E aí vocês podem procurar no YouTube os canais que falam sobre isso. A diferença de um fã pro fanboy. Pois é. Virei o carteirando de novo. Invoca o capiroto aí, tá maluco, mano. Nem de brincadeira tenho coragem. Eu nem acredito. E mesmo não acreditando, eu não tenho coragem. Então bora lá. E assim por diante. E como já dissemos, todos esses eventos na Terra se ligam com os movimentos dos astros no céu, os ciclos das estações. Enfim, com todas as coisas que acontecem no cosmos, essa grande cadeia de conexões forma uma grande unidade que podemos chamar de mundo, ou universo, ou tudo. Essa unidade que há entre todas as coisas manifesta diversa e multiplamente aquilo que Deus é una e perfeitamente. De fato, em Deus não há sucessão de tempos, mas o eterno presente, a posse simultânea de todos os tempos, uma plena unidade que é sumamente perfeita e completa, nada lhe falta e a tudo governa. Esse movimento que há no mundo em direção à unidade é um movimento que é gerado por Deus como causa primeira e que tem a... que tem a... Gente, assim, o Kubotite, The God of Shonen, eu não estou aprendendo para aprender, eu estou aprendendo curiosidades. E esse aqui é Cabala Hermética. Tem Cabala Hermética, tem a Cabala Judaica, que não usa símbolos, só medita em cima dos nomes de Deus, que é exatamente isso aí que você falou. Tem a Cabala Cristã também. Tem toda a história de tudo isso, né? Então, enfim, uma coisa que tem... Porra, quando eu comecei a pesquisar de magia do caos, eu falei, não, cara, isso aqui... Os caras mexendo com clip-off, eu fiquei... Por quê? Assim, suponha que magia existe. Eu sou agnóstico. Eu quero acreditar que existe alguma coisa, mas a minha mente não consegue. Agora suponha que magia existe. Suponha, fantasia. Está no mundo de RPG. Por que caralhos você vai decidir mexer com as paradas mais do capiroto possível, mano? Pra quê? Pra quê? E aí eu vejo os caras nesses sistemas de magia sinistro, eu fico, mano, por que você faz isso, cara? Por que vocês estão mexendo com clip-off, magia do caos, seres abissais? Mano, e se essa porra existir? Aqui, Bran, tá fudido, irmão. Tá fudido. Ele como... Adrenalina mágica, pois é, né? Unidade é um movimento que é gerado por Deus como causa primeira e que tem a ele como causa final, já que busca imitar a natureza perfeita dele segundo sua própria limitação. É a analogia doente, como chama São Tomás. Assim se dá o governo de Deus sobre o mundo. Tudo é por ele decidido, tudo tem a ele como fim. Fazer parte dessa ordem universal é se tornar um com o mundo, e assim realizar o fim de sua natureza segundo foi instituído pelo Pai. Cada objeto no mundo tem o seu lugar próprio e sua função própria. Cada evento tem um motivo para ter acontecido. As artes japonesas
são caminhos espirituais. Elas buscam integrar o homem com a natureza, o universo, o todo, isto é, o retorno à unidade primordial. Em Chrono Trigger, no entanto, essa unidade primordial é claramente consciente. Ela tem memórias. Ela age no mundo, ela quer mostrar coisas aos protagonistas, ela age para salvá-los quando eles precisam de ajuda, ela escolhe os seus heróis. Não parece, portanto, se tratar de uma natureza indiferente, como o Deus de Spinoza, mas de uma inteligência transcendente, que não só governa todas as coisas, mas que age na história e a guia segundo o seu mandato. Ela governa em favor dos homens, salvando-os das ameaças que os perseguem a cada era. Como já comentamos antes, sua interferência tem como intenção ajudar os heróis a derrotar Lavos, a estrela caída, Lucifer, cuja influência maligna se faz sentir indiretamente por toda a história. A história de Chrono Trigger não é uma sequência de acidentes causais, frente a um grande cosmo que é indiferente ao homem, mas é a história do Logos, a história da ação de Deus sobre o mundo para salvar a humanidade e derrotar a ameaça de Lavos. Ação essa que se dá por meio dos homens, que são escolhidos por ele. Os heróis, ao seguirem a vontade da entidade, se conectam com toda a história, viajam para além do tempo, eles assumem o seu papel na história e vencem o grande inimigo, e assim se reconectam com o Uno, aquele que dá sentido à história, e é o princípio de todas as coisas. Chrono Trigger se prova aqui um jogo pró-logos, algo raro nos RPGs, que geralmente segue o caminho oposto, uma revolta contra a ordem. Por quê? Aqui eu não sei se o cara vai falar, mas eu vou falar. Por que que em jogos japoneses nós matamos deuses? Porque na cultura asiática a iluminação vem de dentro, não de fora. Na cultura ocidental você atinge a iluminação só ao seguir o caminho do pai. A iluminação vem de Deus. Mas no Japão, na China e tal, a iluminação vem de dentro. Então você tem o processo de cultivação, que você vai encontrar em um monte de webtoon zoado, mas que é a parada de você cultivar a sua força espiritual e elevar o seu nível de consciência, seu nível de espírito. Tem Bleach, inclusive, para quem tá falando de Bleach aí no chat. E eventualmente se tornar um deus, né? E inclusive lá na China, você pode ter parentes que já morreram e que do nada passam de rank. E aí tem, tipo, existe todo um documento e tal que mostra quem passou de tal rank, evoluiu e sei que tal, é uma loucura. Mas é por isso, né? Porque na Ásia você tem a parada de a salvação é interior. E você se eleva por você mesmo. Enquanto no Ocidente, em geral, você tem que a salvação vem de Deus. E você que tem que se sincronizar com isso, se entregar a isso e tal. Então são duas formas diferentes de observar o mundo. Como é o caso do famoso Persona, onde o boss final com certeza teria sido a entidade, e não o Lavos. Se você quiser entender melhor essa posição entre prólogos e antilogos, assistam a análise de Persona 5 feita pelo meu grande amigo Elo Perdido, que vocês podem conferir clicando no card ao lado. Mas não sem antes deixarem o seu like e se inscrever para novos vídeos. Espero vocês no próximo vídeo e fiquem com Deus. É interessante o vídeo, eu achei que podia ter uma edição melhor para ajudar a amplificar o que ele estava falando. Também é importante você mudar um pouco a tonalidade de voz, o vídeo ficou muito monótono, então é difícil de absorver informações mais importantes, né? Então é legal assuntos mais complexos assim terem uma estruturação de roteiro que permita que quem está assistindo fique muito interessado. E isso, beleza, você pode escutar como podcast e tal, mas mesmo assim, só uma música no vídeo todo, né, mesmo tom de voz o vídeo todo, uma edição desconectada mais ou menos ali, na maior parte do tempo desconectada, tem algumas partezinhas conectadas, mas na maior parte do tempo desconectada do assunto falado, vai fazer com que muitas pessoas deixem de aproveitar o vídeo. E, resumindo, a entidade, né, que está ajudando os personagens é meio que o planeta, mas não o planeta como Gaia, mas uma entidade acima da gente que seria Deus, né, uma entidade análoga a Deus ou Deus que busca salvar os humanos, e os humanos, para serem salvos, precisam, né, se dispor a seguir o caminho que essa entidade busca apresentá-los, né? Então, resumindo aí, é isso que a entrevista que o cara falou, né, do roteirista do jogo, o diretor, não lembro agora, que falou, às vezes a gente está sendo governado com coisas que nem percebemos e temos que dar, né,
Só seguir a parada e pá. Resumindo aí, foi isso. E aí, pra quem tava com dúvida nos livros, eu vou falar aqui, ó. Vou mostrar de novo. Grimório Oculto. É difícil de achar, tá? Vocês vão achar mais em sebo do que na Amazon. A história da magia ocidental. Cara, é bem denso, tá? É bem denso. É um livro, entre aspas, chato. Você vai encontrar esses livros na Diamond Editora. Que é a editora que o Marcelo Del Débio trabalha. O outro era Cabala Hermética. Aí tem Grimório de Feiticeiro. Esse é bem Harry Potter, tá? Esse aí é pra quem quer um contexto bem geral e várias coisas, tipo... Ele ensina como... Quais chás são bons pra, tipo, diarreia, dor de cabeça, visão cansada. Tem umas coisas bem interessantes nele, tipo, como fazer uma horta. Tem uns conhecimentos muito práticos. Como fazer uma horta, como cultivar plantas e tal. Tem o Rituais da Cabala Hermética. Tem a Autodefesa Psíquica, da John Fortune. E o Gnosticismo Telêmico. Os únicos que eu comecei a ler foi História da Magia Ocidental, Grimório Oculto, Cabala Hermética e Guia do Feiticeiro. Grimório do Feiticeiro. Grimório do Aprendiz de Feiticeiro. Os outros eu não abri ainda pra ler. Não posso falar se são bons ou ruins. Só que ocultismo pra melhorar sua coluna aí. Pois é, né? Em que página fica a necromancia? Volta e meia eles falam de necromancia. Aí fica o mistério, né? Por que a Bíblia fala pra não falar com os mortos? É Jesus que fala, né? Se é impossível, por que ele fala que não é pra fazer? Pam, pam, pam! Fica aí o mistério. Vamos pro próximo.